O conhecimento nos ilumina ou nos afoga? O que acontece com você quando está em pleno afogamento? Você é constituído fisicamente de 70% de água. Isso temos comprovação. Você respirava água dentro do útero. Como você pode morrer afogado? Porque você coloca mais do que você tem dentro. Você engole água, as toneladas. E como é muita água, você se perde, não conseguindo nem mesmo nadar sob a água, sendo mais leve que ela. O conhecimento é a mesma coisa. Percebam que se você ir visitar povos, né, da mata, como os indígenas, se você chegar lá para lhe visitar e pedir comida, ele não vai na venda, ele não vai trocar moeda, ele não vai fazer nada além de subir numa árvore e lhe dar o que você quer. Sem nenhum conhecimento estético, ele tem conhecimento técnico. Como? O da sobrevivência, que busca o que precisa para se manter. É aquele instinto que, se for refinado, se torna uma coisa que a gente desconhece, que é a intuição. Apesar que às vezes ela acontece de forma involuntária. Mas vamos questionar mais alguns aspectos da nossa vida, do porquê somos assim, né? Por que procuramos conhecimento? Você imagina se, a exemplo do budista, você nunca fosse educado que existe um Deus externo, você já abreviaria o fato de apontar para o lugar certo e se dirigir para lá. O budista ele é criado sem o conceito de Deus, né? Muitos até mal interpretam como ateísmo. Não é, a ausência de Deus te traz para dentro. E para onde é que ele aponta desde criança? Para o coração. Jesus tentou, né, nos elucidar muito bem isso e não adiantou. Então, quer dizer, a pegada do amor não deu certo, vai ter que ser mesmo vigor ou rigor. E até mesmo no episódio do Jesus ali, que não se conta a história da adolescência, a infância muito pouco ali na manjedoura, para por ali e pula, dá um salto quântico que Jesus vai parar lá quando ele já é iniciado, 33 anos, que nada tem a ver com idade cronológica. E que Jesus, em uma certa ocasião, segundo a historinha com ele, se encontra com o oposto de Deus, né, o Lúcifer, que na verdade é um aspecto dele mesmo, o aspecto de questionador, aquele que se opõe à realidade imposta. Mas lá na historinha eles armaram, fizeram um organograma tão bem feito que até parece de um universo perfeito, de tão incontestável, que aquele ente contacta com o Jesus, né? E Jesus é uma coisa, Cristo é outra. Cristo é o título do que ele conquistou, e ele oferece todos os reinos do mundo. Como pode um funcionário ter alguma coisa de propriedade de uma empresa? O funcionário só trabalha. Então quem é esse que está oferecendo todos os reinos do mundo com tanta autoridade? É justamente aquele que é dono do que ele oferece. Senão não ofereceria. Você não ofereceria para um Cristo algo que você não tem. Então é mais uma historinha mal contada aí. Vamos deixar aí o dom da dúvida. Aí depende que tipo de dúvida, né? Como eu dizia ali numa descrição, que
Um universo onde você desconfia de um honesto e confia num crápula, já é a dúvida manifestada. Mas vamos voltar para o conhecimento. Conhecimento não é sabedoria. Sabedoria é aquilo que você saboreia. Isso já vem lá do português antigo, me sabes. Pergunte para um português nativo que ele vai corroborar o que eu estou afirmando aqui. Então há uma diferença entre o indígena e o camarada dito civilizado. Ele precisa de terceiros para qualquer coisa que ele vai fazer. Ele precisa de terceiros até para ter uma opinião, para pensar e sentir. E é incrível, a única coisa que parecemos ter livre-arbítrio ou aquilo que menos presta na nossa natureza, que é os meus sentimentos e os meus pensamentos, os seus sentimentos e os seus pensamentos. Mas você não tem poder sobre a vida, os nascimentos e nem a hora da morte. As coisas mais importantes não estão sob sua tutela. Isso outro faz por você, mas seus pensamentos você tem que se virar. Os seus sentimentos você tem que se virar. Aí, como o outro ser humano é idêntico a você, acho que é o único Deus que somos semelhantes entre nós mesmos, e nós se endeusamos, né? Você vê aí pelas aclamações que nós temos com os ídolos, né? Com os ícones da sociedade humana, ele não sabe o que fazer, ele vai te dopar, né? E vai te cobrar caro por isso. Uma consultinha, né, vai ser adicionada em cima de um plano de saúde, caso você tenha. A maioria não tem. Então esse desespero para resolver coisas que estão sempre mudando. Se eu quero resolver, eu quero mudar. Mas se está tudo mudando e vai mudar de qualquer forma e eu não tenho saída dentro desse beco em que eu vou morrer, então a doença vai acabar. Ah, mas eu não quero sofrer durante. Mas para não sofrer durante, você tem que estar nesse momento. Se você estivesse nesse momento, você não estaria sofrendo por nada. Tudo bem a dor, tudo bem o rancor, tudo bem o ciúme, tudo bem a traição, tudo bem tudo. A miséria, a pobreza. Mas, como a gente não se conhece, não sabe o que tem dentro, a gente espera favores fora. Aí que entra a questão, novamente, da oração, né, em que você pede para alguém que nunca cumpre. Porque é uma confusão, veja, é a própria contradição manifesta. Você pede para um ser, né, para o seu pai da fé, e ele não pode lhe dar porque está mexendo no seu livre-arbítrio. Olha a confusão que é. Então o seu livre-arbítrio é apenas para o lixo, para aquilo que você não tem controle. Porque um sentimento e um pensamento, ele não é criado por você. O que você faz nesse papel é se apegar àquilo que já existe. Sentimento é sentimento. Um pensamento é um pensamento. Ele vem puro do absoluto. Ao passar pela manifestação, ele vai pegando atributos, memórias. Então o que é o conhecimento? Apenas memórias. Se não existisse conteúdo no passado, você não estaria aqui. Para agora estar aqui questionando e até reclamando da vida injusta que você acredita que te colocaram. Tudo é injusto, você sempre é a vítima. Mas o que você tem de vítima nisso, que você tem de errado, é que você não questiona o erro. Você não questiona o acerto. Você se apega no acerto e reprova o erro. Quando que você observou esse que observa em você e que acarreta isso que você chama de conhecimento? Para quê? Por exemplo, estudamos matemática para saber o dia da nossa morte? Quantos dias temos? Cadê a matemática cósmica, kármica? Para saber o que estamos fazendo aqui. Como está o nosso nível, o nosso termômetro de sabedoria? O quanto ainda temos que viver e repetir? E quando é que nós vamos sair disso? É uma luta de um homem só.
paz reverencial a todos.